Bom dia a todos vocês neste dia congelante aqui em São Bento do Sul. Acordamos com a grama branca por aqui. O pessoal de Campo Alegre já mandou foto para mim. Tá a coisa mais linda. Apesar do frio, tá muito lindo ver lá fora. Enquanto o sol não dissipava essa neve, essa geada, o negócio estava bom. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia para que Ele possa aquecer o nosso coração e nos dar direção, nos dar rumo, nos dar os planos dEle para a nossa vida, para o dia de hoje. Glória a Deus. Bom dia a todos vocês, amados. Que o calor do Senhor no dia de hoje possa aquecer o nosso coração, possa ir além da nossa carne, né? E estarmos cheios da presença dEle, para que Ele possa então ser Deus na nossa vida, ser Deus no dia de hoje. Chegou a nossa sexta-feira, né? E com certeza o Senhor tem grandes coisas para nós. Ó, a Dona Elô tá falando. Bom dia, Dona Elô, tudo bem? Tá falando que o frio ainda não chegou em São Vicente, né? Então aproveita, viu? Porque a hora que chegar, aí chegou, né? Então aproveita esse calor maravilhoso de São Vicente aí, principalmente num momento como esse, que nós nos lembramos muito dele. Saudades de todos vocês aí em São Vicente. Não vejo a hora de podermos estar aí com vocês. Um privilégio. Eu quero convidar você então termos o nosso tempo de oração, nosso tempo na presença do Senhor. É o motivo principal pelo qual nós estamos aqui todas as manhãs, né, de terça a sexta pelo menos. E eu até desafio você a, nestes dias, sábado, domingo, segunda, que nós não temos o nosso tempo live, que você possa estar buscando a face de Deus, buscando a presença do Senhor, orando a Ele, dando teu bom dia a Ele, né? Para que você continue todos os dias buscando ao Senhor, além da terça até a sexta, quando nós estamos aqui juntos. Eu quero convidar você então a nós estarmos orando e vamos buscar a face de Deus mais uma vez no dia de hoje, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado pela tua presença, obrigado, Deus, porque tu és o nosso sol da justiça, tu és aquele que estabelece o firmamento, tu estás antes de todas as coisas e permanecerá depois de todas as coisas. Tu és, Senhor, a segurança, o firme fundamento, Tu és a pedra angular, Tu és a rocha, o lugar que nós decidimos edificar a nossa casa. Senhor, e nós, então, mais uma manhã, nos achegamos a Ti em confiança, nos achegamos a Ti na certeza de que Tu estás conosco, na certeza de que quando clamamos pelo nome de Jesus, o Senhor nos ouve. O Senhor recebe a nossa oração, recebe o nosso coração. O Senhor que sonda e conhece os nossos pensamentos está já com tudo preparado para o dia de hoje, para nós. E é por isso, Senhor, que nós nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua vontade, nos rendemos aos Teus planos e desígnios para nós no dia de hoje. Nós somos Teus, propriedade exclusiva do Senhor, eleitos do Senhor, sacerdócio real, nação santa, e nós então, Senhor Deus, nos alegramos, porque temos para onde ir, temos a quem nos achegar, temos a quem clamarmos, Senhor Deus, por ajuda, por socorro bem presente na tribulação. Tu és, Senhor Deus, o nosso refrigério, Tu és o nosso lugar de refúgio, de recôndito para as nossas almas, e nós nos rendemos a Ti mais uma vez no dia de hoje. Temos a certeza, a convicção de que os Teus planos para nós são infinitamente melhores e maiores do que os nossos planos para nós mesmos. E por isso nós queremos nos achegar a Ti como primícia, como a primeira parte do dia, para, Senhor, nos rendermos a Ti, Senhor Deus. Pedimos, Pai, para que aos nossos irmãos, Senhor Deus, que estejam passando por alguma situação de aflição, por alguma situação delicada, por algum problema que precisa de resolução, que precisa de resposta. Pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor seja com cada um deles no dia de hoje, para que o Senhor fale aos seus corações, para que o Senhor ministre com profundidade na vida de cada um deles, Senhor, na medida, na necessidade, na demanda de cada um, seja no corpo, seja na alma, ou seja no espírito, Senhor, que o Senhor
como nosso provedor, como aquele que sustenta todas as coisas, que o Senhor possa se mostrar de forma graciosa, de forma provedora na vida de cada um de nós. Nós rogamos a Ti, pedimos a Ti e Te agradecemos, porque a Tua palavra ainda diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então nós descansamos em Ti mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia a todos que foram chegando. Célia, o César que está falando que está friozinho. Tá friozinho, né? Friozinho é outra coisa, meu irmão. A Vera de São Paulo, bom dia. Olha a Jaque aí com a Chloe também. Eita, legal. Olha a Lu, fala Lu Barbon, tudo bem com vocês, gente? Glória a Deus. Amados, nós saímos ontem de um momento de aliança de Abrão com Deus. Ficamos aí na quarta e na quinta-feira falando a respeito dessa aliança, né? Primeiro, uma aliança de posteridade com filhos que Deus daria, assim como as incontáveis estrelas do céu, e também uma aliança de palavra com o próprio Senhor, que o próprio Senhor aparece e se aliança com Abrão na promessa de que aquele território todo seria de Abrão e sua descendência. E nós então estamos aí agora entrando no capítulo 16. Pastor Dag, bom dia, tudo bom? Sentimos tua falta ontem. E aí agora no capítulo 16 nós vamos encontrar uma situação que nos chama a atenção. Uma situação onde Abrão e Sarai colocam os pés pelas mãos, eles se precipitam em buscar fabricar o seu próprio milagre, e eles então fazem coisas indevidas, e a Bíblia diz, né, que um abismo vai chamando o outro, a escuridão ela vai aumentando conforme nós vamos permitindo com que Deus vá se distanciando, e as nossas ideias, que são geniais, né, que são, na verdade, muitas das vezes são horríveis, né, e nós deixamos as promessas do Senhor, deixamos tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós, e trocamos por uma antecipação, por uma fabricação da nossa própria mente, do nosso próprio coração, do nosso próprio desejo. E é justamente isso que eu quero ler contigo aqui no capítulo 16 de Gênesis, quando justamente isso acontece. Vamos ler aqui com muita calma para observarmos estes passos de desconstrução, como eles vão acontecendo. Olha só, 16, versículo 1. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão, Sarai teve uma ideia genial, hein? Olha só a ideia dessa mulher. Já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Aqui ela usa um costume, uma tradição da própria Mesopotâmia, daquela própria região, dos povos daquela própria região, onde o marido tinha acesso a essa serva, e ele poderia então usufruir desse acesso. Caso a sua esposa não pudesse dar à luz, então ele poderia usufruir dessa serva para gerar a sua descendência. E aqui então Sarai tem essa ideia brilhante, totalmente mundana, secularizada, totalmente distante da promessa de Deus, totalmente distante da espera por um milagre, para fabricar antecipadamente aquilo que Deus já havia prometido. Veja só, como quando um casal, ou dois amigos, ou pessoas que se relacionam, que começam a perder a sua fé, podem gerar um no outro um processo de decadência da própria fé, um processo de decadência do próprio acreditar que Deus é capaz, do próprio acreditar que Deus está acima de todas as coisas e capaz de fazer todas as coisas, né? E aí Abrão, e aqui é muito parecido com a história que nós vemos com Adão e Eva, né? Eva tem aquela ideia genial de experimentar do fruto e dar ao seu marido que está com ela. E aqui agora Abrão concordou com o plano de Sarai, a trava de segurança, né?
Em Eclesiastes a palavra vai dizer que 2 são melhores do que 1, porque quando um cai o outro levanta, mas aqui nesse momento um caiu, o outro foi junto, né? Abrão concordou com o plano de Sarai e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Então a palavra relata para nós que já havia um tempo de espera, já havia uma década aí esperando pelo milagre da descendência de Abrão e Sarai, uma mulher estéril que não poderia naturalmente ter filhos, mas havia uma promessa de Deus. Para este casal, Deus havia se manifestado e havia dito: vocês terão uma descendência como as incontáveis estrelas. Ou seja, eles deveriam permanecer no aguardo daquilo que o Senhor haveria de prover para eles e não fabricar o seu próprio milagre. Mas não foi assim que a história se deu, não é? Eles se anteciparam e então essas coisas começaram a acontecer. E 10 anos já estavam desgastados, já estavam envelhecendo, né? E quanto mais neste contexto o tempo passa, a pressão aumenta, né? Porque a mulher ela vai ficando cada vez mais distante da capacidade de ter um filho. E então Sarai teve essa ideia e eles caminharam nessa direção. Abrão, versículo 4, teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aqui, esta palavra desprezo, ela significa não um desprezo de Agar no sentido de fazer coisas más a Sarai, mas no sentido de dar mais prioridade para o seu filho que estava no seu ventre, para as coisas da maternidade, mais intensidade, mais interesse, mais coração inclinado do que para Sarai, a sua dona, a sua ama, a sua amiga, né? E aí neste momento então o relacionamento dessas duas mulheres começam a gerar atrito, porque naturalmente Agar poderia prover alguma coisa que Sarai ainda não poderia, né? E aí Sarai disse a Abrão, quando você acha que o caldo já está entornado, o caldo já está grosso, o negócio vai piorando, né? Aí Sarai diz para Abrão, a mulher que teve a ideia, ela diz o seguinte: por sua culpa Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Sarai aqui agora joga de novo a responsabilidade do sacerdócio para Abrão. Ainda que ela tenha tido a ideia, ainda que ela tenha entregue Agar para os braços do seu próprio marido, ela traz a responsabilidade sacerdotal ao seu marido, dizendo: olha, se isso tudo está acontecendo, a culpa é tua, porque você assim permitiu. E aqui, amados, a você que é casado, eu gostaria de falar algumas pequenas coisas. De fato, Sarai, ainda que esteja fazendo de forma desrespeitosa ou de forma irresponsável, né? Porque há uma irresponsabilidade nessa ação dela, ela aqui nesse momento tem razão, porque o marido é aquele que deve trazer os parâmetros, as diretrizes para dentro do lar, é aquele que deve buscar da vontade do Senhor e lembrar a sua casa, a sua família das promessas de Deus. Ele é aquele que deve permanecer nas promessas do Senhor e não se moldar aos costumes desse mundo. Foi nesse momento em que Abrão poderia ter falado a Sarai: olha, se esse povo aqui da Mesopotâmia faz isso, nós não faremos, porque nós temos uma promessa de Deus. Sarai, minha querida, eu sei que os tempos são difíceis, mas vamos permanecer nas promessas de Deus. Não vamos nos deixar levar pela situação, não vamos nos deixar levar por estas ondas de desespero, de emoção, de queremos resolver as coisas. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então nesse momento Abrão poderia ter feito isso, mas não fez. Então Sarai nesse momento traz a responsabilidade a Abrão de novo por todo esse contexto, e mais uma vez Abrão foge da sua responsabilidade, e ele responde no versículo 6: está bem, Agar, está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Mais uma vez ele diz: olha, resolve aí,
resolve aí. Já que está no meio desse rolo, resolve desse jeito. Vamos deixar, vai, resolve aí, fica você com ela, trata ela como você quiser, eu não vou mais me envolver com isso. Mais uma razão de chamarmos a atenção para algo que o Senhor aponta como direção, né? O homem, ele deve se envolver na casa, ele deve se envolver nas DRs, ele deve se envolver nas situações. E é claro que a mulher sábia, como a palavra também diz, edifica a sua casa. Aqui nesse momento nós podemos encontrar falta de sabedoria em ambas as partes, né? Abraão, que não permaneceu nas promessas do Senhor, e Sarai, que provocou Abraão o tempo todo para fazer aquilo que desagradava a Deus, né? E aí então Abraão entrega Agar nas mãos de Sarai de volta, né? E aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Então Agar, grávida agora, com o filho de Abraão, foge, né? E nós vamos parar por aqui hoje, porque eu quero continuar com algo que eu fui lembrado nessa manhã e fui atrás e encontrei e quero compartilhar contigo. Amanhã nós vamos continuar essa mesma história, mas é importante nós entendermos, amados, que aqui este casal, esta casa, essa família permitiu com que o desespero desse as regras, ditasse as regras das suas decisões. Esse casal permitiu com que o desespero da idade que foi chegando, da incapacidade de reprodução, de todas essas situações que foram sendo geradas, esse casal permitiu com que o desespero fosse tomando conta do seu coração ao ponto de não mais se lembrarem das promessas de Deus e começarem a fabricar o seu próprio, a sua própria realidade, né? A fabricar o seu próprio futuro. E o chamado do Senhor para mim e para você hoje é de nos rendermos à vontade de Deus, nos rendermos à vontade do Senhor e não fabricarmos o nosso próprio futuro. Eu e você não precisamos de Deus para fabricarmos o nosso próprio futuro, e é por isso que somos gratos a Ele, porque quando nos rendemos a Ele, dependemos dEle e os seus planos são infinitamente maiores do que os nossos. Muitos de nós sabem o que vai acontecer ao longo dessa história. Muitos de nós sabem quem é o filho de Agar, Ismael, né? Que até hoje há uma grande guerra na Palestina. Nós vamos um pouco mais à frente falar a respeito disso. O pastor Dag está me lembrando, amanhã não vai ter devocional aqui mesmo, na terça-feira, né? Mas eu quero compartilhar contigo um testemunho de um outro casal. Um casal que ainda vive, um casal que está aí no meio de nós e que fizeram justamente o contrário quando o desespero bateu a porta. A história que eu quero compartilhar contigo é de um ministro de louvor da atualidade que fez muitas canções e justamente por conta disso ele escreveu um livro chamado História por Trás da Música. E esse ministro que eu quero compartilhar o testemunho é o Asaf Borba. Asaf Borba, num determinado momento da sua vida, onde ele compôs uma música chamada Nos Braços do Meu Pai, e nós vamos adorar ao Senhor nessa manhã com essa música, ele conta a história, ele relata um pouco da história que há por trás dessa música e de uma experiência que eles passaram na vida deles. Num determinado momento, o Asaf ele vai viajar para um outro estado do Brasil, mais ou menos 6.000 quilômetros de distância da sua casa em Porto Alegre, e ele está ali envolvido neste projeto, está no estúdio gravando, está ministrando nas igrejas, e na sua casa, lá a 6.000 quilômetros de distância, a sua esposa ela se torna refém de um assalto na própria entrada da sua casa e ela leva um tiro. E nesse momento em que ela leva um tiro, ela estava grávida, eles estavam grávidos do seu filho. E eu quero ler para você aqui esse relato que o Asaf escreve de forma tão graciosa no seu livro. E ele diz assim: na tarde do dia anterior, Rosana, que acabara de entrar no 8º mês de gestação, após ficar 2 semanas gripadas em casa, tinha saído com Dora, sua mãe, e com nossa filha Aurora para comprar o enxoval do bebê, cuja previsão de nascimento era para meados de agosto. Quando voltou para casa, cerca de 8h30 da noite, abriu o portão eletrônico e manobrou o carro para entrar na garagem. Sua mãe desceu para retirar as compras do bagageiro quando ambas notaram a aproximação de um homem.
Então Rosana, pressentindo o assalto, saiu imediatamente do carro para retirar nossa filha Aurora, que estava no banco de trás com a porta trancada por dentro. Depois de dar a volta e abrir a porta dianteira para acessar e destrancar a traseira, ignorando o assaltante que lhe apontava uma arma, gritando pelas chaves do carro, retirou a Aurora. Foi quando sua mãe, vendo a situação, se interpôs sobre a Rosana e o revólver e gritou "não!". O rapaz, enfurecido, deu uma coronhada em sua cabeça com tanta força que ela rolou todo o declive de acesso à garagem. Então o assaltante pegou a Aurora das mãos da mãe e, colocando um revólver de calibre 38 na cabeça dela, gritou para que Rosana entregasse as chaves ou ele atiraria. Minha esposa, temendo que ele puxasse o gatilho, pediu a ele que se acalmasse em nome de Jesus, pois parecia estar drogado. Subitamente o rapaz disse que iria atirar, mirou em Rosana e disparou a cerca de 1,5 metros de distância. Ela caiu para trás com a força do tiro a queima-roupa e, num impulso, levantou-se para pegar a Aurora, que já estava sendo amparada pela avó. Era uma noite muito fria, sem ninguém na rua, mas o som seco do tiro chamou a atenção de um vizinho no outro lado, que disse ter visto o ladrão ir embora caminhando. Também os irmãos, reunidos na célula dentro de casa, correram para a janela para ver o que havia ocorrido. Sem perder a consciência e procurando manter a calma, Rosana clamou por ajuda ao seu irmão Márcio e meu irmão Abner. O pedido dela foi inesquecível. "Pessoal, tá tudo bem, eu levei um tiro e preciso que alguém me leve para o pronto-socorro." Pensa na calmaria dessa mulher, né? Eles, correndo escadaria da casa abaixo, a levaram para o hospital de pronto-socorro de Porto Alegre com o nosso carro. O ladrão fugiu sem levar nada, mas deixou um rastro de dor e angústia. Lembro-me de quando meu sogro contou o relato da situação ao telefone. Ele passou a ligação para a Aurora, que só me disse: "Papai, a mamãe está no hospital numa caminha." Ela havia visitado a Rosana com muita relutância, pois teve medo de perdê-la e agora já estava mais tranquila. A bala atingiu o ombro esquerdo a 5 dedos do coração, quebrando o húmero pela força do impacto. Como a ponta do projétil estava cortada em forma de cruz, ao entrar no corpo, se partiu em 4 pedaços que se espalharam pela região, alojando-se no ombro e nas costas, próximo ao pulmão. Rosana não morreu por muito pouco e também não entrou em trabalho de parto, o que permitiu que a gestação continuasse apesar de tudo. Para nós que temos fé, as 4 vidas terem sido poupadas foi um milagre de Deus. E aqui ele conta com a vida do assaltante. Porém, quando ouvi o relato do que acontecera, eu estava a 6.396 quilômetros de distância. À medida que meu sogro contava, minhas pernas perdiam as forças e tentava conter a lágrima que teimavam em cair sem controle. Parei de falar enquanto escrevia o número do telefone do hospital, ditado por Roberto. Estarrecido, despedi-me da família e tentei ligar para o hospital no Brasil, mas sem sucesso. Ele estava fora do Brasil. Naquela noite, que foi a mais longa da minha vida, fui amparado por 2 irmãos que estavam comigo, os pastores Vince Barros e Dag Gabler, de Vitória, no Espírito Santo. A presença deles foi de grande importância naquele momento. Eles reforçaram a fé, a esperança e a paz tão fundamentais nas horas incertas da vida. Aqui ele já traz um pouco de pista para nós, né? Eles reforçaram a fé, a esperança e a paz, tão fundamentais nas horas incertas da vida. Tá aí algumas coisas, alguns elementos dessa receita que Abrão e Sarai perderam no meio do caminho. Quando notei, o dia já clareava, havia chorado a noite toda sem conseguir dormir. Pestanejava, mas a angústia me mantinha acordado, sobressaltado e chorando, mas ainda estava com o Vince ao meu lado, segurando minha mão. Na manhã seguinte, quando finalmente conseguimos ligar para o hospital, quem atendeu foi minha secretária Silvana, que estava com Rosana no quarto. Ao ouvir a voz fraquinha de minha esposa, a angústia aumentou. Porém, agora aqui preste atenção, eu li toda essa história para que você ouça comigo a resposta dessa mulher que havia sofrido um assalto, havia sido baleada e estava na cama de um hospital sem o seu marido. Olha o que ela disse. Porém, sem vacilar, ela repetiu o recado que tinha dado ao meu irmão Abner quando entrou na emergência do HPS, para que ele transmitisse a mim quando entrasse em contato. E ela diz: aconteça o que acontecer, eu quero que você saiba que você estava no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa.
disse referindo-se ao propósito da minha viagem, e acrescentou: termina o teu trabalho e volta para casa. Veja a paz que excede todo o entendimento, guardando a mente e o coração de um casal num momento de desespero. No momento em que o desespero bateu a porta, em que as situações estavam incontroláveis, nós podemos aprender com um casal que confia no Senhor acima de todas as coisas e que decide depositar o seu passado, presente e futuro nas mãos de Deus. Que eu e você possamos aprender com essas duas histórias, que eu e você possamos aprender com esses dois testemunhos. Um tornou-se tragédia, o outro tornou-se uma linda canção. E nessa linda canção, que eu acabei de fechar a página e que eu preciso tocar ela, peraí, aqui. Eu quero finalizar esse momento de meditação na Palavra de Deus e esse momento em que eu e você podemos então clamar ao Senhor e encontrarmos nele o nosso socorro bem presente na tribulação, encontrarmos nele a nossa certeza nos dias de angústia. Em nome de Jesus, que eu e você possamos confiar nele acima de todas as coisas, assim como o Asaf e a Rosana puderam confiar e deram um baile na vida de Abrão e Sarai nesse momento e nesse contexto. Em nome de Jesus. Não há lugar melhor com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, os braços do meu Pai. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Outrora eu era triste, sem lugar pra onde ir, mas o Pai com seus braços de amor restaurou-me o sorrir, deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão, porque tinha um lugar pra mim no seu coração. Nos braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos e eu fui recebido lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Que você possa permanecer nos braços desse Deus maravilhoso, confiando nele acima de todas as pessoas e todas as circunstâncias, ainda que elas sejam adversas,
Ele é contigo. Permaneça fiel a Ele, para que Ele possa demonstrar o seu poder e a sua grandeza. Em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, um fim de semana cheio da presença dEle para você. E até terça-feira, se Deus quiser, ou você que está aí conosco no refúgio, até domingo no culto. Um beijo!